pastor Júnior Lima está ministrando ao ar livre, ao fundo, gramas verdes e um riacho. Ele é moreno, de pele clara, cabelo preto e barba grisalha. Ele usa uma camisa quadriculada, vermelha e preta. Está ministrando para uma plateia de 35 pessoas. À direita, Ana Beatriz sinaliza em libras. Provérbios 2, de 1 a 9, diz o seguinte: Meu filho, se você aceitar as minhas palavras e guardar no coração os meus mandamentos, se ouvires essa sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se clamar por entendimento e por discernimento gritar bem alto, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem busca um tesouro escondido, então você entenderá o que é temer ao Senhor e achará o conhecimento de Deus. Pois o Senhor é quem dá sabedoria. De sua boca procede o conhecimento e o discernimento. Ele reserva a sensatez para o justo, como o escudo protege quem anda com integridade, pois guarda a vereda do justo e protege o caminho dos seus fiéis. Então você entenderá o que é justo, direito e certo, e aprenderá os caminhos do bem. Uma vez uma pessoa compartilhou comigo o desafio de confessar pecados. E aí ela, nessa conversa comigo, ela conseguiu abrir, a gente conseguiu conversar e nós conseguimos orar, mas eu fiz uma pergunta para ela. Eu perguntei: você acha constrangedor ter que confessar pecado? Ela falou: sim, muito. E eu respondi: existe uma saída para que você não precise mais confessar pecado. Ela perguntou: qual que é? Eu falei: só não pecar mais. É uma alternativa, né? Porque é constrangedor quando você se apresenta para alguém, você senta perto de alguém, você precisa abrir coisas que no seu íntimo corrompem a sua alma, corrompem o seu coração, mas a palavra te encoraja sempre a abrir. Só que é um momento muito desagradável, um momento muito constrangedor, e você depende do bom senso, depende da espiritualidade da outra pessoa para que você seja compreendido e saia de lá encorajado e não julgado. E aí eu comecei a entender que a melhor maneira de você não sofrer as consequências do erro é não errando. E a melhor maneira de você não errar é estipular um alvo na sua vida, porque pecado é errar o alvo. E quando você tem um alvo, você tem segurança, você tem previsibilidade. Quando você tem um objetivo, as coisas ficam um pouco mais tranquilas e fáceis para você. Os desafios, eles se tornam previsíveis, calculados. Você tem uma noção do que pode acontecer, porque você está planejando, você sabe o que quer, você está indo em direção àquilo que você entende como correto. E os resultados naturalmente são esperados, mas cedo ou mais tarde o resultado vai chegar. Por isso que quando você peca, quando nós pecamos, nós erramos, quando nós erramos esse alvo, gera de uma forma muito natural uma instabilidade, uma insegurança, gera constrangimento. Naturalmente você quer se esconder, você não quer falar sobre isso, gera vergonha, gera desânimo, gera dor, não apenas em você, mas em muitas outras pessoas, dependendo do erro que você comete. Agora, Deus, ele estabelece alguns alvos para os seus filhos, para mim e para você. E quando nós sabemos o que ele quer de nós, a nossa jornada nessa terra ela se torna mais objetiva. Quando nós entendemos quais são os desafios que Deus tem para mim e para você, os nossos problemas ou as nossas dificuldades se tornam pequenos, mediante a grandeza do nosso Deus, mediante aquilo que ele tem para mim e para você. Porém, a única diferença, talvez a maior diferença de você ter um alvo na sua vida e entender o que Deus quer de você, é que o sucesso ele é garantido. Mais cedo ou mais tarde ele vai chegar. Porque Deus nos garante isso. Ele nos garante que quando nós caminhamos em direção à sua vontade, o benefício vem. Talvez não no tempo que nós gostaríamos, mas vem no tempo de Deus. Por isso precisamos seguir conselhos dos sábios que inspiraram as Escrituras, dos justos que foram usados por Deus, dos retos, dos piedosos, que a palavra nos orienta. Buscar conselhos, buscar sabedoria, buscar entendimento. E eu queria trazer aqui 3 conselhos de um pai para um filho, quando a gente olha para o livro de Provérbios. Como nós podemos alcançar esses alvos, não errar o alvo, mas alcançar os alvos que Deus nos
nos dá? Primeiro conselho que Deus nos oferece aqui: aceitar e guardar as suas palavras, as palavras desse pai. O conselho desse pai: meu filho, se você aceitar as minhas palavras e as guardar no seu coração, os meus mandamentos, é um processo de você entender, de você acreditar e de você levar consigo aquilo que é muito valioso. Ninguém deixa de lado, né, algo de valioso. Se você tem um anel de ouro, se você tem um relógio bonito, se você tem uma carteira recheada, você não vai deixar no banco ali na praça, vai tomar um café e voltar. Você vai levar consigo, porque aquilo tem muito valor para você. E hoje em dia você tem muita dificuldade de aceitar a palavra de Deus como uma verdade absoluta. Está tudo muito relativo, as pessoas estão banalizando a palavra de Deus, porque as tradições elas estão falando mais alto, as experiências elas estão falando muito mais alto para a sociedade. As pessoas questionam a Bíblia porque não elevam a sua vida à palavra, mas rebaixam a palavra à sua vida. E começa a comparar as escrituras com a fragilidade do seu dia a dia, da sua existência, do seu pecado. Elas têm como parâmetro a própria existência. E naturalmente, quando você olha para a sua realidade, você percebe que há muitas fragilidades. E quando você pega a palavra de Deus e traz ela para o nível raso da sua humanidade, ela se tornará uma palavra questionável. Se tornará também uma palavra frágil. Porque as pessoas avaliam a palavra de Deus a partir dos seus erros, dos seus acertos, das suas vitórias e das suas derrotas. E é claro que para essas pessoas, a Bíblia ela não vai ter consistência, ela vai ser relativizada mesmo. Porque a sua vida é inconsistente, a sua vida é inconstante. Agora, quando você, um ser inconstante, pega a palavra de Deus, aceita ela como verdade, inquestionável, você, suas ações, suas escolhas se tornarão consistentes. Porque é dessa maneira que nós precisamos encarar. Somos seres imperfeitos, falhos, que precisamos de um ser perfeito e inabalável. A rocha, ao qual nós precisamos nos alicerçar. Mas também tem aquele que não consegue guardar os mandamentos de Deus no seu coração, porque é o conselho que nós recebemos agora, aceitar e guardar. Eles não conseguem guardar em seu coração porque o seu coração já está cheio, já está preenchido, cheio de paixões pessoais, cheio de sonhos, cheios de interesses velados, cheios de missão oculta. E quando nós nos deparamos com a palavra de Deus que tenta preencher o nosso coração, ela não encontra mais espaço, porque está cheio de nós mesmos. E quando o nosso coração está cheio de verdades e sonhos pessoais, não há espaço para receber as verdades e os sonhos de Deus. Por isso que a palavra vai nos dizer que precisamos esvaziar. Como Jesus fez, ele se esvaziou de si mesmo e permitiu ser preenchido pelo poder que há no próprio Deus. E por muitas vezes nós aceitamos e guardamos as verdades do mundo de uma forma involuntária. Sem perceber, nós aceitamos qualquer conselho e guardamos qualquer coisa no nosso coração, principalmente aquilo que tem a ver com o que nós gostaríamos de ouvir naquele momento. Agora, por que fazemos isso? Simplesmente porque perdemos o alvo. Não sabemos para onde nós queremos ir. Estamos perdidos. E quando você não tem um alvo, qualquer lugar se torna um alvo para você. E quando nós aceitamos a palavra de Deus como verdade e guardamos em nosso coração, temos clareza da nossa missão e da nossa responsabilidade. Mas aí o texto vai nos dar um segundo conselho. Se der ouvidos à sabedoria e inclinar o coração para o discernimento, se procurar a sabedoria como se procura a prata e buscá-la como quem procura um tesouro perdido. Você precisa ir atrás daquilo que tem mais valor para você. Você não pode abrir mão disso. É precioso? Vai atrás. É valioso? Vai conquistar. Busca isso de todo o seu coração. Sabedoria e bom senso aqui são duas virtudes muito importantes para o ser humano. E cada pessoa expressa da sua maneira. Mas o que os sábios estão dizendo aqui,
que a verdadeira sabedoria e o verdadeiro bom senso, o verdadeiro conhecimento não se encontra com tanta facilidade em qualquer esquina, com qualquer clique. Precisa procurar como quem procura um tesouro perdido. E o versículo 12 vai dizer: inclina o seu coração para o discernimento. Ele está dizendo que precisa ter uma postura de humildade, de reverência, de sujeição. Se coloca numa posição de humildade para você receber aquilo que é valioso para você. E o versículo 4 vai dizer: procura por sabedoria como se procura um tesouro perdido. É uma postura de insistência, de perseverança, de importância, de algo muito, mas muito valioso. E hoje em dia, o que tem de pessoas buscando conselhos que agradam o seu coração, que afagam o seu ego, é de impressionar. Elas querem ouvir aquilo que elas querem ouvir e não se importam se o efeito será danoso na sua vida, mas elas querem, naquele momento, sair insatisfeitas com aquela palavra. Por isso que esse é o segundo conselho do nosso Deus: humilhe-se, sujeite-se. Entenda que é valioso o bom senso de Deus e insista, dê importância, valorize a sabedoria do nosso Pai. E aí tem um terceiro conselho que Deus nos oferece. Versículo 3. Se clamar por entendimento e por discernimento, gritar bem alto. Eu me lembro de vários momentos que eu participei de encontros em casas. Na época não existia célula, mas eram encontros de grupo. E sempre tive ao meu redor parentes de igrejas pentecostais. E quando nós nos encontrávamos, eu era pequeno, para fazer algum culto no lar, e as pessoas começavam a orar, e você, não sei se você tem uma consciência do que é um encontro de pessoas de igreja pentecostal, né? É aquela coisa, aquele fogo, é aquele agito, é aquela, um começa a orar e o outro vai orando, e o outro vai orando e vai orando, e você não sabe mais quem começou a oração, e começa as pessoas falarem em línguas, aquele momento fervoroso, e você já fica meio assim: será que eu consigo, será que eu presto atenção no que estão orando, será que eu oro junto, será que eu fico quieto, será que eu fico olhando? E por várias vezes eu olhava para esse cenário e eu pensava: nossa, a guerra que essas pessoas estão enfrentando deve ser violenta, né? Como é que eu aprendi a oração? Vai para o seu canto, se coloca diante de Deus e conversa com Ele, em sussurros, baixo, tranquilo. E por muitas vezes eu olhava para essa realidade do mundo pentecostal e olhava assim com um olhar de que era só gritaria, era até mais folclórico do que de fato a palavra incentivava a fazer. Eu olhava para essa situação e falava: Deus, nossa, a guerra deles é muito grande, porque a minha está tranquila demais. A minha está leve. E eu sempre achei isso divertido. Eu sempre achei isso até animado, para ninguém dormir, né? Então vamos agitar para que ninguém pegue no sono. E por muitas vezes achava isso desnecessário. Mas eu olho para esse texto e eu me pergunto: qual que é a definição de clamar para você? Como é que é clamar? Quando você está em perigo e clama por socorro, o que você imagina alguém fazendo? Imagina que alguém está na beira desse lago aqui, pronto a afundar. Como é que ela vai clamar por ajuda? Ei, alguém pode me ajudar? Estou morrendo. Não faz sentido nenhum. Né? Não faz sentido nenhum. E eu olho para esse texto e o texto vai dizer: clame por entendimento, grite por discernimento. Quando eu comecei a lembrar daquela liturgia que por muitas vezes era engraçada, folclórica, agitada, eu comecei a entender o valor daquilo, que as pessoas estavam gritando, as pessoas estavam clamando, elas estavam demonstrando a Deus o seu alto interesse por ajuda. E eu fico pensando a respeito disso: teu casamento está em perigo, clame por discernimento, grite por entendimento. Quantos relacionamentos estão se afundando e eles estão no seu canto, cada um no canto da casa, refletindo, em silêncio, até entendendo que precisa de ajuda, que precisa de socorro, mas estão inertes. E a palavra de Deus vai dizer: você quer entendimento, você clama por isso. Você quer discernimento, então grite bem alto.
Você acha que consegue vencer o seu pecado? Clame por entendimento, grite por discernimento. Você acha que não consegue largar o seu vício? Clame por discernimento, grite por entendimento. Esse é o mistério da palavra de Deus, esse é o conselho que o nosso Pai nos dá. Compreenda de fato o que eu estou dizendo. Você quer descobrir o alvo que Deus tem para a sua vida? Simplesmente pergunte para Ele. E Ele vai te responder. Amém.